Quando você começou a desenhar, assim como eu e assim como todas as outras pessoas, começou copiando o trabalho de outros artistas que você gostava. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer para os seus desenhos, por isso vive procurando tutoriais sobre como desenhar melhor e técnicas variadas. Agora, se você chegou até aqui, veio em busca de aprendizado de proporção para os seus personagens de mangá ou quadrinhos, e no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, da forma mais simples possível, mas fica ligado que no final tem uma surpresa. Agora, antes do vídeo começar, já se inscreve no canal e curte esse vídeo para me ajudar a espalhar a palavra da arte. Existe um abismo muito grande entre desenhar copiando o trabalho de outra pessoa e conseguir fazer os nossos próprios desenhos diretos de cabeça. Primeiro porque copiar o trabalho de outra pessoa é muito mais fácil. A gente só tem que seguir a silhueta, né, e ser similar posicionando alguns elementos. Em oposição a isso, criar do zero é um trabalho muito difícil para quem está iniciando, porque é uma soma de fatores técnicos que são os tópicos e habilidades que a gente domina, e ainda por cima temos que ter alguma criatividade para ter um desenho interessante e não só tecnicamente perfeito. Nesse vídeo eu consigo lidar com você sobre a parte técnica, te ensinando sobre a proporção básica para o desenho do personagem de mangá ou anime, e no final eu ainda vou te dar um cheat code, mas só vai fazer sentido se tu acabar assistindo tudo. Se você já viu um vídeo sobre como desenhar ou comprou uma revistinha disso, deve ter visto alguma ideia sobre proporção baseada no tamanho da cabeça dos nossos personagens, e é exatamente por aí que a gente vai acabar começando. Lembrando que nesse estágio o desenho não precisa ser bonito nem perfeito. A gente está criando as bases para os nossos próprios desenhos, mas é importante que você não use régua para isso para calcular o tamanho da cabeça. Tente sempre fazer a medição visualmente ou usando somente seus dedos, porque afinal de contas a gente não vai ter sempre uma régua para poder nos ajudar, e aí a gente sempre vai utilizar a mão com mais facilidade. Se a gente usar régua, isso pode acabar virando uma muleta. A gente começa desenhando a cabeça. Se você não sabe como é que desenha a cabeça, é só voltar duas casinhas no canal e assistir o vídeo sobre desenho de rostos. Ao fazer isso, a gente tem a altura e a largura da cabeça muito bem definidas. A partir dessas medidas, a gente vai conseguir fazer tudo que é restante dentro do nosso próprio desenho. A primeira coisa que vamos fazer é copiar o tamanho da cabeça mais 7 vezes. Então, a gente vai ter um total de 8 cabeças, que é o tamanho padrão para a gente conseguir fazer um adulto. Podemos dividir esse espaço no meio e vamos ter dois grandes hemisférios, o superior com 4 cabeças, onde fica a cabeça, o tronco e a cintura, e o inferior, onde a gente vai ter as pernas e os pés. A gente vai usar a largura da cabeça a partir do centro 2 vezes, uma para cada lado. Então, os ombros têm a largura de 2 cabeças. A partir dessa largura, a gente pode criar o que vão ser as costelas, né? Elas vão parecer um escudo medieval, indo dos ombros em arco até o meio da terceira cabeça. Agora, na parte vertical, na cabeça número 2, a gente vai ter o peitoral. E no final da cabeça número 3, a gente vai ter o início do que eu chamo de cuecão. Cuecão é tipo a cueca do super-homem, aquela que fica por cima da calça, ou a parte da cintura de um bonequinho, né? Então, fica muito parecido com essa área. Entre a cabeça dos números 5 e número 6, a gente vai ter os joelhos. O tamanho dos braços mede também 2 cabeças de altura. Agora, com todas essas medidas, a gente já consegue notar uma figura se formando e ela vai fazer algum sentido. Lembrando, é claro, que essa é só uma das várias formas que a gente consegue criar os corpos dos nossos personagens. Essa proporção de 8 cabeças ela é sempre indicada para adultos em geral. Ela pode ser utilizada para mangá, ela pode ser utilizada para comics, para cartoon, né? Já para adolescentes, a gente pode utilizar uma proporção um pouquinho menor, que é a proporção de 6 cabeças, mas a lógica é muito similar. A diferença aqui é que 3 cabeças são para a parte superior e 3 são para a parte inferior. A largura dos ombros é igual à altura da cabeça virada de lado. Na cabeça 2, nós temos o peito e parte do abdômen, que vai terminar na cabeça 3. Já os joelhos ficam no meio da cabeça de número 5. Com isso, a gente tem as medidas de que a maioria dos artistas usa para fazer adolescentes, animes e mangás, e você também pode utilizar. Agora, eu tenho certeza que você está esperando aquele cheat que eu acabei prometendo. Você pode fazer tudo isso que eu disse ali, sem ter que ficar calculando com os dedos os tamanhos. Ao invés de usar a proporção, a gente só vai equilibrar os tamanhos. A gente vai utilizar uma lógica de equilíbrio entre parte superior e parte inferior, muito do que a gente pode utilizar também para poder fazer rosto e qualquer outro tipo de elemento. A gente vai fazer uma linha no topo e na base do nosso desenho. Então, a gente vai essencialmente estar escolhendo qual é a altura do nosso personagem, e isso pode ser feito completamente aleatoriamente, sem se preocupar muito com o resultado final. Depois disso, a gente vai achar o meio desse espaço e a gente já vai estar pronto e entendendo que a gente também tem uma parte superior e uma parte inferior muito bem definidos e equilibrados. Agora, na parte baixa, a gente pode dividir no meio e a gente vai encontrar mais uma vez os joelhos. Na parte de cima, a gente desenha muito levemente, como se fosse um sketch, uma bolinha para a cabeça, uma bola maior para a gente poder fazer a caixa torácica e uma basicamente do mesmo tamanho da cabeça, só que virada de lado para a gente poder fazer a cintura. Na área dos braços, vamos colocar o cotovelo na altura do final da costela e só vamos repetir o tamanho e pronto.
Temos a mesma proporção de antes, com muito mais rapidez e facilidade. Você pode até mesmo brincar com a largura dos ombros, a largura da cintura, para cima, para baixo, aumentar os joelhos para cá e para lá, mas nunca esquecendo que tudo aqui tem que ser feito através de muita prática. Agora a gente tem, com isso tudo que a gente fez muito rapidamente, a mesma proporção que a gente utilizou antes, só que muito mais rápido e com uma facilidade muito maior. E aí, gostou do vídeo? Então me segue para ter mais acesso a conteúdo como esse. Valeu!